palavra de Deus nos diz, no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, que é o texto que eu quero ter como base para a leitura de hoje. Diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É bem verdade que esse texto está falando de Jesus, porque no mesmo capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero tratar de algumas verdades nesta noite, que terá poder de operar libertação nas nossas vidas. Quantos querem ser confrontados? Diga: eu quero. Existem verdades a meu respeito, existem verdades a teu respeito, que você precisa conhecer. Existem verdades sobre as nossas realidades, que precisam ser enfrentadas, que precisam ser lembradas. Verdades estas, irmãos, que elas têm poder de impactar não só a sua vida, mas a sua eternidade. Então essas verdades, elas são muito importantes. Eu quero te confrontar com elas nesta noite, porque elas têm poder de impactar não só a sua vida, mas também a sua eternidade. Eu quero convidar você a abrir nesta noite a Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo 43, que a Bíblia vai nos trazer um ensinamento muito importante. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 43. Quem achou, diga glória a Deus. Olha a revelação da palavra de Deus. Quando o espírito imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. E não achando, ele diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, achando-a vazia, varrida e adornada. A Bíblia diz que ele não volta sozinho, ele traz consigo mais 7, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu começo ministrando sobre a sua vida na autoridade do Espírito Santo de Deus, que um dia Deus te libertou. Um dia você foi escravo, um dia você foi oprimido, mas quando você conheceu o Salvador, Deus te libertou daquele espírito que te oprimia. Mas a Bíblia diz que esse espírito que um dia saiu da minha vida, que saiu da sua vida, que você bem sabe, ele anda por lugares áridos buscando repouso, e ele não a encontrará. E ele diz: voltarei para a minha casa, porque na cabeça dele eu ainda pertenço a ele, você ainda pertence a ele como casa. E ele diz: voltarei para a minha casa. Quantas vezes nós fomos visitados por aqueles espíritos que um dia nos abandonaram pelo poder libertador de Jesus, e nos achou orando, e nos achou de joelho clamando pela misericórdia do Senhor. Quantas vezes esse espírito que um dia você foi liberto dele te visitou e te achou louvando ao Senhor, te achou habitado, te achou cheio, te achou pleno da presença daquele único que é digno de habitar o teu ser. Igreja do Senhor Jesus, nesta noite eu quero te confrontar com esta verdade absoluta, que de tempo em tempo você será visitado, e que você não seja encontrado vazio, porque ele diz que quando ele volta e encontra vazio, ele leva consigo mais 7. Você não foi feito para andar vazio, você foi feito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não se permita
não se deixe, não aceite ser vazio, porque a Bíblia diz que Deus te fez como casa. Nós somos casa, nós somos habitação, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te confrontar nesta noite, como homem de Deus que sou, sobre esta verdade. Você não pode andar vazio, você não pode andar desabitado, porque o teu estado será pior de que quando você aceitou Jesus. A Bíblia diz que nós somos templo, irmãos. Deixa eu trocar esse óculos aqui, porque eu estou me adaptando com esse óculos, assim não está legal. A Bíblia diz que nós somos morada. A Bíblia diz que nós somos templo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Talvez você não saiba, mas nesta noite Deus quer que você saiba. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19. Olha o que diz o texto. Quem achou, diga glória a Deus. Não sabeis? Não sabeis o quê? Está aqui. Tem gente que ainda não sabe, até hoje. Mas hoje acaba o tempo da ignorância sobre esse assunto da sua vida. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, baseado nesta palavra de Deus, eu vos afirmo que nós somos habitação, morada, templo, mas não templo de qualquer espírito, não templo de qualquer coisa, senão templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: o que é que tem habitado o teu ser nesses dias? Ou o que é que tem feito morada na tua vida? Se não for a presença de Deus, em nome de Jesus, nesta noite, sabendo desta verdade que te confronta, rejeite, limpe, mande embora tudo aquilo que não provém de Deus, que está habitando o teu ser. Quem sabe na sua vida está sendo habitado por angústia, por tristeza, por depressão. Em nome de Jesus, você não foi feito para ser habitado por esses sentimentos destrutivos. Você foi projetado para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então tira do lugar tudo aquilo que não pertence a Deus e deixe o Espírito Santo de Deus encher o teu ser. Eu afirmo isso, pastores, porque muito dos problemas que nós enfrentamos na vida, muitos dos problemas que você tem enfrentado na sua vida, na sua casa, é porque talvez espíritos estejam tomando lugares que não pertencem a Ele. Você tem lutado, você tem batalhado, você tem vivido resistência espiritual, porque quem sabe a presença do Espírito Santo na sua vida esteja rarefeito, esteja fraca. Talvez o espaço que era para ser ocupado por Deus esteja sendo ocupado por outra coisa e por outro ser. Em nome de Jesus, não se permita. Você é templo de Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus é tomado por esforços, e só aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Então eu entendo, segundo as Escrituras Sagradas, que existe algo que cabe a mim, um esforço que é meu. O reino dos céus é tomado por esforço, então eu tenho que me esforçar. E somente aqueles que se esforçam se apoderarão do reino dos céus. Porque tem pessoas que pensam que não precisa fazer mais nada, ela não precisa resistir ao pecado, ela não precisa dizer não para as mentiras, ela não precisa abrir mão das mentiras, das falcatruas, dos enganos. Ela acha que ela pode viver, continuar vivendo da forma como ela está. Eu estou indo para a igreja, eu assisto o culto, eu louvo com a igreja, eu escuto a palavra. Irmãos, mas isso só não é o bastante.
O reino dos céus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderarão dele. Existe um esforço que depende de você, um posicionamento que é só teu. Você tem que se posicionar, você tem que se esforçar um pouco mais, você tem que dizer não um pouco mais. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo caminho é para ser caminhado pelo caminhante. A Bíblia diz que Jesus é a porta, aquele que entrar por ele entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu tenho que entrar pela porta. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então existe caminho, existe porta, existe cruz que nós temos que caminhar. Existe algo que depende de nós. Eu preciso fazer o que for possível para que eu não seja visitado nem habitado mais por aquele que um dia me abandonou, aquele que um dia eu fui liberto em nome de Jesus. Então, irmãos, a primeira verdade que eu quero te confrontar nesta noite, que o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, ele vai voltar para a casa que um dia ele foi expulso. Não permita, faça o que for possível, se esforce, tome por esforço naquilo que depende de você, se permita ser transformado em uma nova pessoa a cada dia. Você tem uma cruz, você tem um caminho para caminhar, existe uma porta que você precisa passar por ela, mas isso depende único e exclusivamente de você, de mim, de nós. Jamais, pastores, permitiremos que um dia aquele espírito opressor volte de novo a fazer morada onde a casa não é dele. Nunca, jamais permita. Aceite, resista, lute, combate, repreenda, manda embora em nome de Jesus, mas faça alguma coisa naquilo que te cabe. Há um esforço que depende de nós. Eu comecei esta palavra dizendo que são verdades que elas têm poder de impactar não só a nossa vida, mas também a nossa existência. Muitas pessoas oprimidas dentro da igreja, porque elas não querem fazer aquilo que lhe cabe, de rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado. Elas estão como que conformadas, acreditando que apenas sentar no banco de uma igreja, apenas ouvir um pregador, não que isso seja pouco, mas não é só o bastante. É preciso ter posicionamento, é preciso caminhar pelo caminho, é preciso passar pela porta, é preciso tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, irmãos, eu quero confrontar você com esta verdade nesta noite. Espero que você não esteja enquadrado nela, mas se você estiver nesta noite, em nome de Jesus, tome um posicionamento e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Só existem essas duas possibilidades: ou você é cheio de Deus, ou você é cheio de outra coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que quando esse Espírito vier me visitar, me pegue orando, jejuando, lendo a Bíblia, orando, clamando ao Senhor, adorando aquele que um dia me salvou. Eu quero que você reflita, irmãos. Eu quero que essa palavra seja uma palavra de reflexão. Quantas vezes esse Espírito não te visitou? Você não sabe, mas quem sabe ele esteve te olhando. E como que ele te encontrou? Qual era o teu posicionamento? Como que estava a tua casa? Amém? Segunda verdade que tem o poder de impactar as nossas vidas, que eu queria falar com a igreja nesta noite, está no livro de Mateus capítulo 6, versículo de número 12. Esta palavra, irmãos, esta verdade, ela é tão impactante porque ela tem poder de mudar o curso da história da tua eternidade. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12, diz: perdoa as nossas dívidas,
Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu sei que você é inteligente. Observe que há uma comparação. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus credores. Versículo de número 14. Abra os teus ouvidos, abra a tua mente para ser ministrado pela palavra de Deus. Isso aqui é tão importante. Quantas pessoas que estão sendo enganadas pelo diabo, estão fazendo o contrário à palavra de Deus. Versículo de número 14 diz: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, porque se você perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Deixa o povo de Deus livre, porque o diabo tem enganado mentes, pessoas, famílias, para reter o rancor, a mágoa, o ressentimento e não liberar perdão. Irmãos, abra sua mente para entender esta verdade. É muito sério. O perdão que eu dependo de Deus vai depender da forma como eu perdoo aqueles que me ofendem. Mas o diabo me engana e eu quero vingança. O diabo me engana e me faz pensar comigo: não, ele ou ela vai vir na minha mão. Eu quero ver ele ou ela, né? Aquela palavra que todo mundo gosta de falar. Não é assim que Deus quer que você pense. A revelação da palavra de Deus, ela é profunda, ela é verdade e ela é eterna. O perdão que você depende de Deus, para que você seja salvo, para que você viva a eternidade na presença do Senhor. Deixa eu só te falar uma coisa: você é um ser eterno. Deus te fez eterno, com uma vida orgânica e física limitada, suscetível à doença, com um limite de dias para viver. Mas você é corpo, você é alma, mas você também é espírito. Você foi feito à imagem e à semelhança do seu Criador. E nessas características, assim como o teu Deus é eterno, você também é eterno. Como você pensa que você vai viver a sua eternidade quando você sair deste corpo físico? O diabo está te enganando para que você não perdoe, para que você guarde mágoa, ressentimento, porque se você não perdoar, você não será perdoado. E aí então ele ganhou a batalha. Eu estou falando de verdades que tem poder de impactar não só a tua existência, mas a tua eternidade. Perdoe. Perdoe aqueles que te ofenderam. Abra mão do direito de fazer justiça, porque você não foi constituído juiz de nada. Aceite a palavra de Deus na sua vida. Irmãos, isso é tão sério, que lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10, olha o que o apóstolo Paulo fala: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Por que, Paulo? Que tu perdoou na presença de Cristo. Olha a revelação da palavra de Deus, para que nós não sejamos o quê? Está ali? Não. O apóstolo Paulo diz: para que nós não sejamos vencidos por Satanás. Paulo, ele entendeu o poder do perdão, e ele perdoou a quem merecia ser perdoado, porque ele sabia que se ele não perdoasse, Satanás ia se aproveitar daquela situação e poderia vencê-lo por conta de um perdão retido.
Irmão, quando nós perdoamos, sabe o que acontece? Curas acontecem nas nossas vidas, porque muitas das enfermidades que o nosso corpo vive é consequência de amargura, de ressentimento, de ódio, de rancor. Você não foi criado por Deus para ser habitado por tristeza, angústia, ódio ou rancor. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós perdoamos, portas se abrem, porque o diabo se aproveita dessas situações para travar o nosso caminho, para impedir a nossa caminhada, para impedir conquistas e sucesso. Mas quando você perdoa, você abre mão do direito de fazer justiça. Aquela porta que estava fechada, ela se abre pelo poder de Deus para te abençoar em nome de Jesus. Então, irmãos, nesta noite eu estou falando de verdades que têm poder de impactar a sua vida. Não retenha perdão, porque da forma como você perdoa, você também será perdoado. Isso é muito sério. Não é minha palavra, isso é a palavra de Deus. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Quantos aqui querem ser perdoados? Irmãos, o perdão é essencial para a salvação. Não existe salvação sem perdão. Quando nós perdoamos, vitórias acontecem nas nossas vidas e dentro dos nossos lares. Deus quer te dar vitória. Deus quer dar vitória para a tua casa. Deus quer dar vitória para a tua família. Mas entenda nesta noite, em nome de Jesus, a vitória que quem sabe você está esperando, só está dependendo de você sair do estado de juiz e liberar perdão para aquela pessoa que um dia te ofendeu. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós não temos mais o direito de conduzir as nossas vidas do jeito que nós queremos, achamos ou pensamos. Agora não mais. Agora nós temos um Senhor que reina sobre nós. Nós temos um Rei que reina sobre nós. E nós temos que fazer a sua vontade. Toda vez que você tentou fazer a sua vontade, você viveu pelo seu próprio entendimento. Eu tenho certeza que você só quebrou a cara. Mas agora você serve a Deus. Você tem um rei que reina sobre a sua vida. E o papel do súdito é cumprir a vontade do seu rei. Libere perdão nesta noite, para que amanhã, segunda-feira, aquela porta que está fechada venha se abrir. Libere perdão nesta noite, para que a cura brote na sua vida e no seu coração. Pastor, você não sabe o que você está falando. Você não sabe pelo que eu já passei. Você não sabe o que Ele fez por mim, comigo. Eu não sei mesmo, mas o teu Deus sabe. Eu não sei, mas aquele que quer salvar a tua alma sabe. E esse é o único caminho que Ele tem para te dar vitória. Não se permita ser enganado por um espírito de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Diz a palavra de Deus que a vingança pertence a Deus. E aquele que tentou tomar o lugar de Deus recebeu o nome, sabe de quê? De diabo e de Satanás. Quando você tenta tomar o lugar de Deus como juiz, como vingador, você está sendo enganado por um entendimento equivocado e por um sentimento. Você está tomando o lugar de Deus, porque a Deus pertence a vingança. O que te cabe é apenas liberar perdão. Então nesta noite, em nome de Jesus, que esta verdade possa te impactar, que esta verdade possa te confrontar. A igreja é um lugar de confronto. A pregação do Evangelho é um momento de a natureza humana ser confrontada com a palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus vai nos dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, nós não somos chamados apenas para dizer Senhor, Senhor. Nós somos servos, como servos, o que nos cabe é cumprir a sua vontade. Jesus veio à terra, abriu mão da sua deidade, se fez homem, se viu como homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele não veio fazer a sua vontade, mas ele diz: Pai, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus, se tem alguém que está preso por algum pecado, algum mal que te fez, se você tem alimentado dentro do seu coração algum rancor, algum ressentimento, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração, libera o perdão para que você também seja perdoado em nome de Jesus. Não se deixe ser enganado por mentiras, porque, reiterando aqui, certos problemas eles ainda só existem porque o perdão não foi liberado. Libera o perdão para você ver. Você vai ver em nome de Jesus a porta se abrindo. Você vai ver em nome de Jesus a alegria chegando. Você vai ver em nome de Jesus o alívio enchendo o teu ser. Você vai se sentir mais leve, porque você tem carregado um fardo desnecessário. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Então esta é a segunda verdade. Mas ainda tem mais uma verdade que eu quero falar para vocês, que está no livro ainda de Mateus, capítulo de número 4. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e ele teve fome. O diabo chega para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí então Jesus nos traz uma verdade que ela é tão poderosa, que ela tem poder de mudar a nossa história. Ele diz: não só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós sabemos a importância que tem o pão. Nós sabemos das necessidades que o nosso corpo físico tem do pão. Pelo instinto de sobrevivência, nós dependemos do pão. O pão é essencial para nos fortalecer, para nos deixar forte contra as enfermidades, os problemas, as dificuldades que o nosso corpo tem. Mas assim como o pão é importante, Jesus diz que a palavra de Deus também ela é muito importante, porque não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, então, irmãos, ela é essencial para a vida, é essencial para o meu lar, é essencial para a minha família. Então, sabendo disso, eu não posso desprezar a palavra de Deus. Eu vou ministrar Hebreus capítulo de número 10. É isso, pastor? A palavra de Deus ela é essencial, assim como aquele prato que você precisa comer 3 vezes ao dia, assim como aquela refeição que você faz 3 vezes ao dia. Se você não se alimentar bem, você vai ficar fraco e você vai ser acometido de problemas de saúde. Você precisa do alimento, mas não só do alimento, mas também da palavra de Deus. Portanto, se assim a palavra de Deus é para mim tão importante, eu preciso, nós aprender. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Venha para a escola dominical para ser ministrado, para ser ensinado por esta palavra. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 119, versículo 9: como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? Como purificará? Mas eu entendo que não só o jovem, mas também o adulto, o homem mais velho, aquele de terceira idade. Como purificará o seu caminho? A palavra de Deus responde: observando conforme a sua palavra.
Então a terceira verdade que eu entendo, que eu preciso da palavra de Deus, assim como eu dependo do alimento, que a palavra de Deus ela é importante para purificar nos meus caminhos. Como purificará o jovem os seus caminhos, observando conforme a sua palavra? Mas a palavra não é só para o jovem, é para mim, é para você, é para nós. Como purificarmos os nossos caminhos, observando conforme a palavra do Senhor. Então veja, é conforme a palavra, não é conforme o que eu acho, não é conforme o que eu penso, não é conforme a minha vontade, é conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9: versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então observe, irmãos, aqui que nós estamos falando da terceira verdade que tem poder de impactar as nossas vidas. A palavra de Deus ela é importante, tão qual o alimento. A palavra de Deus ela é poderosa para me purificar. A palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Agora você imagina uma pessoa caminhando em uma escuridão, porque essa luz ela só tem razão de existir porque é uma escuridão. Você só acende uma luz onde há escuridão. Então a luz, a lâmpada, ela só tem propósito de clarear aonde há trevas, escuridão. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Observe uma pessoa que está caminhando nas trevas, mas não tem essa luz. Observe uma família, um lar, um jovem que pretende construir o seu futuro, construir a sua casa, mas ele está vivendo dia após dia, mas ele não tem essa luz. A probabilidade dele cair em buracos, a probabilidade dele tropeçar, dele se machucar é muito grande. Mas agora observe a diferença de um homem, de uma mulher, de uma casa, de uma família que está caminhando, sendo clareado pela palavra de Deus. Ela é luz para o teu caminho, ela é lâmpada para os teus pés, ela vai te mostrar a direção, o caminho pelo qual você tem que caminhar. Essa lâmpada e essa luz que é a palavra de Deus, ela vai te mostrar os problemas, os obstáculos pelos quais você tem que contornar. Então, irmãos, e conhecendo essa terceira verdade que tem poder de impactar as nossas vidas, não despreze a palavra de Deus, porque disse Jesus: não só de pão você vive, mas também da palavra de Deus. A palavra de Deus é importante para a sua vida. A palavra ela nos mostra o caminho da salvação. A palavra de Deus ela vai te mostrar o caminho pelo qual você tem que caminhar por ele. A palavra de Deus ela é essencial para as nossas vidas. Toda vez que o homem despreza a palavra de Deus, ele sofre consequências horríveis, porque ele abre mão da luz e da lâmpada. Como se não bastasse, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25, o apóstolo Paulo vai falar a importância que tem a palavra. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25. Aliás, isso mesmo. Vós maridos, amai vossas mulheres. Quem é casado aqui, deixe-me ver. Levante a mão aí. Amém, glória a Deus. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26 do capítulo 5 de Efésios. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é através da palavra que Jesus santifica a sua igreja, lava a sua igreja. É pela palavra que nós somos limpos dos nossos erros e das nossas falhas.
É por meio da palavra que Jesus nos lava e nos purifica. Então, irmãos, sabendo disso, isso é uma verdade muito importante. Acolha a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus e não rejeite a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho, porque ela é que te limpa e te purifica, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Diga: eu estou. Como se não bastasse só aí, pastor. Só por aí já estava suficiente, já estava convencido que a palavra de Deus é importante para a minha vida. Mas no Salmo 107, versículo 19, versículo 20, olha o que o salmista falou. Salmo 107, versículo 19: então clamou o Senhor na sua angústia, e Ele ouviu as suas necessidades, livrou das suas necessidades. Versículo 20: enviou a sua palavra e o sarou, livrou da sua destruição. Irmãos, então a palavra de Deus, ela tem poder de nos curar. A palavra de Deus tem poder de nos tirar das destruições que estão nos nossos caminhos. Então clamou ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou. A palavra de Deus tem poder de te sarar, em nome de Jesus. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu creio em nome de Jesus que esta palavra tem poder de cura, porque o efeito dela não depende de mim, porque ela por si só, ela é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. O Espírito que habita nela é poderoso para te curar, e Ele enviou a sua palavra e o sarou, em nome de Jesus. Nesta noite é noite de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra que eu estou pregando, ela tem poder de te levar à cura, em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, jovem, você adolescente que está me ouvindo, não despreze a palavra de Deus. Ela tem poder para mudar o curso da história da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu poderia parar por aqui e nós orarmos, porque eu creio que essas 3 verdades que eu falei aqui já é suficiente para te confrontar, para te dar um reposicionamento e fazer com que você ande de cabeça erguida. Mas há uma 4ª verdade que eu não posso deixar batido. Eu tenho que trazer à memória esta verdade, porque esta verdade, ela é poderosa para mudar a tua mente. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo de número 8, versículo 15, 16 e 17: porque nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. E o versículo 16 diz que o mesmo Espírito testifica com o meu espírito de que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então há uma verdade que prevalece sobre a minha vida, de que há um chamado de Deus para que eu seja reconhecido como filho de Deus. Há um chamado de Deus para a sua vida, para que no reino espiritual você seja visto como filho de Deus. E não somente filho, mas herdeiro de Deus. Isso é muito grande, isso é muito forte, isso é uma bênção que não tem como o homem calcular. Imagine para um pecador dizer que ele é herdeiro de Deus. Imagine para um homem pecador dizer que ele é visto como filho de Deus. Deus te vê como filho. Você que aceitou Jesus, que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você é filho de Deus. O teu nome está escrito lá nos céus, no livro da vida. Você é tido como filho, e não somente filho, você também é herdeiro de Deus. Existe uma herança no céu destinada para você.
o reino espiritual te vê, ele não te vê da forma como você se vê, porque muitas das vezes você se vê com um olhar distorcido a teu respeito. Você se vê como um lixo, você se vê como uma pessoa miserável, você se vê como uma pessoa pequena, mas o reino espiritual, ele sabe a verdade a teu respeito, que você é filho de Deus, e não somente filho, você também é herdeiro de Deus. Então deixa eu falar uma verdade para você. Baseado nesta palavra de Deus, conheça a verdade que tem poder para te libertar. Se a Bíblia diz que você é filho de Deus, levante essa cabeça, olhe para cima, porque você é herdeiro de Deus. Você não é essa pessoa desprezível que você pensa que é. Há uma verdade eterna que prevalece sobre você. Isso aqui está repetido na Bíblia pelo menos umas 3 vezes. Você precisa saber desta verdade, porque ela tem poder de te libertar. Você é filho, você é herdeiro. Existe uma herança no céu destinada para você. Abra mão desse complexo de inferioridade. Abra mão desta identidade deturpada, destruída. Toma posse, em nome de Jesus, daquilo que Deus te chamou para que você fosse. Toma posse dessa postura, toma posse desse entendimento. Levanta a tua cabeça, se veja diferente, não aceite as mentiras do diabo. Você não foi feito para viver desta forma. Você é filho de Deus, filha de Deus e herdeira do Senhor, diz a palavra de Deus. Quero chamar aqui o grupo de louvor, e eu quero orar com a igreja. Existem verdades a teu respeito que tem poder para te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Deixe-me ver quantos libertos nessa noite tem aqui, em nome de Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, é essa verdade que tem que prevalecer. Toma posse, reivindique, não aceite, rejeite, lute, batalhe, guerreie, faça aquilo que te cabe, se posicione, não aceite, diga não. Até hoje foi assim, mas a partir desta noite será diferente, porque eu tomo posse da minha identidade de filho e de herdeiro de Deus. O que mais o Senhor precisa fazer? Ele já mandou o seu filho, ele já morreu na cruz, ele já derramou o seu sangue, ele já te redimiu, ele já te resgatou, ele já te justificou, ele já te pacificou, ele já deu o Espírito Santo de Deus. O que mais precisa ser feito para que você tome posse da identidade de filho? Eu não aceito na minha vida nada menos do que isso. Quando eu estou passando por lutas assim, eu bato no peito e eu falo: eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu pai, e eu sei que eu sou filho dele. Olha o diabo. Jesus está no deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O diabo sabia quem era Jesus, e ele chega para Jesus e diz: eu penso que isso não foi de imediato. Eu penso ele olhando para Jesus, rodeando Jesus, analisando Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E aí então ele lança a dúvida, a mesma dúvida que ele tem lançado em muitas mentes e corações nesta noite: se tu és filho de Deus, por que tu está passando por isso? Se tu és filho de Deus, por que tanta luta? Se tu és filho de Deus,
Porque esta situação, se tu és filho de Deus, Jesus, transforma essas pedras em pães. Você não precisa fazer nada para ser o que você já é. Jesus não precisava transformar pedras em pães para afirmar, para dizer para o diabo quem ele já era. Não depende do que você faz. Não precisa de você fazer algo para que você se torne. Você já é filho de Deus. Independente do que você esteja vivendo, você já é filho de Deus. Apenas toma posse em nome de Jesus. Se afirma como filho de Deus. E bate na cara daquele que tem te afrontado, querendo uma prova tua para que você se afirme. Você não precisa provar nada para ninguém. Repita comigo: eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou. Filho de Deus e herdeiro com Cristo. Uma salva de palmas para Jesus.